Pensa num discurso do deputado André Fernandes do Ceará. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês de Fortaleza, vocês perderam um baita de um prefeito, viu? Perderam um baita de um prefeito. Mas nós ganhamos um baita de um deputado federal na tribuna hoje. Por isso fica comigo que eu vou mostrar para vocês por que o Hugo Mota recuou no caso da Carla Zambelli. Tá achando que foi à toa? Foi à toa não. Teve motivo para o Hugo Mota recuar. E vocês vão ver neste exato momento. Presta atenção nisso aí, pessoal. Eu falo para além do presidente Hugo Mota, eu falo para o deputado Hugo Mota. Este parlamentar que aqui está, ao lado desses companheiros da oposição, tem um sentimento simples, o sentimento de ter sido enganado. Esse sentimento eu carrego, presidente Hugo Mota e deputado Hugo Mota, porque no início dessa legislatura nós se comprometemos em votar no senhor para ser o presidente dessa casa, onde nós tínhamos algumas pautas muito claras. E uma delas, que é uma pauta caríssima para nós da oposição, para o Partido Liberal, mas eu não falo nem nome de oposição nem de partido não. Aqui é o desabafo do André, deputado federal, que tem eleitores pedindo esse meu posicionamento. Uma pauta clara era a pauta da anistia. O que nos foi prometido claramente: votem no Hugo Mota que a anistia será pautada. Se passaram 5 meses, nós estamos no mês de junho, nós não vemos a anistia sendo pautada, nós não vemos o IOF sendo barrado, e mais além do que qualquer coisa, nós não estamos vendo a defesa constitucional dessa casa. A sua declaração, deputado Hugo Mota, da Globo News, foi uma declaração infeliz, dizendo que uma decisão judicial se cumpre e que não teria mais o que fazer no caso da deputada Carla Zambelli. E eu deixo aqui as minhas diferenças com a Carla Zambelli, e ninguém aqui está dizendo o que ela fez ou deixou de fazer. Mas é uma deputada federal de mandato. E, seguindo o artigo 55 da Constituição Federal, e seguindo o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados, essa casa é quem deveria deliberar sobre perda de mandato, sobre cassação de mandato de deputado federal em exercício. E, de repente, 1 milhão de votos são jogados no esgoto, por causa que um ministro, que geralmente costuma ser juiz, vítima, relator, julgador, tudo determina que isso aconteça. E qual vai ser o papel da Câmara dos Deputados? Nós ficamos muito felizes quando nós fizemos aquela citação do processo contra o Ramagem. Mas vem uma figura do Supremo Tribunal Federal, não acata. E o que é que essa Câmara dos Deputados faz? Absolutamente nada. Ontem nós assistimos o deputado Ramagem depondo no Supremo Tribunal Federal, enquanto nos corredores aqui da Câmara, deputados estavam falando de projetozinhos sem futuro para o Brasil. Essa Câmara entregou de mão beijada o Daniel Silveira. Essa Câmara poderia estar fazendo esse exato momento, e pelo que me consta, nem a mesa diretora foi consultada. Foi uma decisão única e exclusiva do deputado Hugo Mota dizendo que vai seguir o que a ordem judicial determinou porque transitou em julgado. E essa Câmara, mais uma vez, vai ser feita de palhaço perante o povo brasileiro. Esse presidente Hugo Mota e deputado Hugo Mota é um papel. E ali atrás está o deputado Marcel Van Hatten, que sempre está aqui. Eu poderia ter votado no deputado Marcel. O senhor não imagina quantas pessoas me cobraram, dizendo: é justo que vote no deputado Marcel. Mas eu não queria carregar a culpa, preste atenção, eu não queria carregar a culpa de futuramente um projeto de anistia não andar, um outro projeto não andar, e falarem: foi por causa desse deputado que não soube cumprir acordo, seguir grupo, seguir orientação. E tendo o espírito de grupo, eu segui o que o meu grupo determinou. Só que hoje a sensação é de traição, de enganação, de arrependimento, porque nós estamos sendo desrespeitados dia após dia. Eu sou um deputado federal, nós temos 38 deputados federais, 38 deputados federais, com inquérito do Supremo Tribunal Federal, porque falou alguma coisa, porque postou alguma coisa, porque usou a tribuna. Deputado Gustavo Gaia, que está aqui, foi intimado hoje na porta do gabinete. A gente fica tentando fugir de oficial de justiça. A gente fica o tempo todo com medo. Eu vou usar a tribuna. E cadê a minha imunidade parlamentar? Aliás, para quem é que serve ser eleito, se não para representar o povo e falar o que o povo gostaria de falar, mas não pode? Aí eu venho aqui hoje para dizer: Hugo Mota, deputado Hugo Mota, que é tão deputado quanto cada um de nós, mas que nesse momento ocupa a cadeira de presidente. O seu papel constitucional é defender essa casa, é defender a Constituição, é defender a democracia, é defender os seus. O senhor está nessa cadeira, Hugo Mota. E aqui eu não estou falando, volto a dizer, não é nada pessoal. Nós nem tivemos a oportunidade de conversar para falar sobre absolutamente nada. Quando me ligasse pedindo voto, eu aceitei, porque já tinha o entendimento de todo o grupo. Quando o deputado Marcel me procurou, eu disse: olha, já dei a palavra, não posso fazer isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é: resgate a força da Câmara dos Deputados. Não aceite que o deputado seja cassado, seja qual for o motivo, sem o aval dessa casa. E se quer que o deputado Zambelli, seja qual for o deputado, seja cassado, traga para decidir aqui em plenário. E os deputados coloquem a sua digital
na cassação, na perda de mandato, quando fizeram com o Daniel Silveira. Mas dizer que simplesmente vai acatar a decisão é um desrespeito. É um chute na cara do presidente, é um chute na cara dos parlamentares e é um chute também na cara da oposição. Nós estamos há 5 meses esperando o aceno. Nós estamos há 5 meses esperando algo que venha da presidência dessa Câmara para a gente dizer assim, a gente fez a decisão correta, mas até agora esse aceno não aconteceu. E não tem como. E eu confesso, muitas vezes eu vejo os líderes que estão aqui presentes tentando conversar, tentando de diálogo. Eu estou aqui hoje, pode ter certeza. Líder Sócrates, líder Aldineu, líder Zuco, líder Minoria, o próprio presidente Bolsonaro. Alivia, calma, vamos conversar. Não é para bater. Só que nós estamos representando o povo. E o povo está cobrando o nosso posicionamento. Então eu estou trazendo isso aqui para dizer que a responsabilidade não é sobre uma liderança. É um senso de que nós fizemos uma escolha, mas o que parece é que essa escolha não foi certa. Nós temos que dar um recado claro ao Supremo Tribunal Federal e aos deputados da esquerda que estão aqui. Eu estou vendo o deputado Lindbergh que vai pedir também o direito de resposta, que tudo que acontece judicializa e joga para o STF. Hoje está acontecendo com a gente, daqui a pouco vai acontecer com vocês. Vocês não conseguem entender que vão caçar 1, vão caçar 2, vão prender 3, vão prender 4, vão prender 5. E aí depois, o que é que vai restar se vocês olhem como é que é o STF? Um ministro só toma de conta do país. Por que os outros não vão lá peitar ele? Porque tem um senso de corporativismo, porque tem um senso de grupo, porque ele se defende. Aliás, isso é a democracia e a independência. Mas de repente a gente vê a democracia do qual? Juiz, caça, prende, determina. A gente vai sustação, ele vai derrubação. A gente passa aqui um custo de bilhões anual aos cofres públicos. Aprovamos projeto, com uma canetada derruba o projeto, nos fazendo inteiramente de palhaços, senhor presidente Hugo Mota. Então eu deixo aqui o meu desabafo. Eu tenho certeza que a partir de agora eu vou ter um alvo aqui na minha testa do tamanho do mundo. Tudo bem, eu sou o primeiro. Mas daqui a pouco vai aparecer outro que vai falar a mesma coisa. Daqui a pouco vai ter outro que vai falar a mesma coisa. E eu não quero que chegue no ponto do senhor não conseguir sair às ruas. Igual outros cidadãos não conseguem sair às ruas porque o povo cobra, porque o povo intimida, porque o povo tem legitimidade para o fazer. E hoje eu estou aqui como representante da deputado federal mais votado do estado do Ceará, representando o meu Nordeste, que é terra de cabra macho, não é terra de cabra frouxo. Frouxo que tem medo, principalmente medo de juiz do Supremo Tribunal Federal. Representando o meu Nordeste e o meu Brasil, vamos dizer não à ditadura toda e à nossa Constituição Federal, sim. Primeiro, André, eu quero lhe dizer que eu tenho um respeito muito grande pela sua história, pela sua votação, tenho um respeito muito grande pela oposição desta casa, pude contar com o apoio de muitos, não de todos da oposição, mas de muitos eu pude contar, e tenho procurado me relacionar muito bem com todos eles. Presidir esta casa é ter equilíbrio. Talvez, se eu estivesse agindo como Vossa Excelência sugere, nós não estivéssemos aqui, talvez mais nenhum parlamento, porque a gente já tem transformado isso aqui num ringue, numa guerra, e não é isso verdadeiramente que o Brasil quer. As pautas que Vossa Excelência traz são pautas muito justas que os seus eleitores lhe cobram, e assim como o senhor, como Vossa Excelência, melhor dizendo, muitos também defendem essa pauta, a pauta da anistia, uma pauta ou outra de posicionamento com relação às posições do Supremo Tribunal Federal, e nós temos procurado dar, sim, atenção a essas pautas. Tenho me reunido constantemente com os líderes da oposição, e gostaria também de falar um pouco sobre o caso da deputada Carla Zambelli. Então, o primeiro ponto é que nós vamos continuar dialogando com a oposição. O discurso de Vossa Excelência tem muita pertinência, mas também eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não funciono no grito, não vai ser Vossa Excelência insinuando que eu sou isso ou aquilo, que eu vou agir a favor ou contra esse tema. Não tenha receio, eu não sou de perseguir ninguém, não tem algo em sua testa, continuarei a lhe tratar da mesma forma como trato todos os outros deputados e deputadas federais dessa casa. Eu sempre tive, na minha educação, na minha prudência, talvez uma das coisas que eu mais preservei ao longo da minha vida pública, talvez seja por isso que eu estou sentado aqui nessa cadeira hoje, continuarei a agir dessa mesma forma, e pode ter certeza que o discurso de Vossa Excelência para mim tem um peso. Irei procurar tratar com os líderes da oposição, com Vossa Excelência ou com qualquer outro deputado federal esses temas, e agiremos sempre com muito equilíbrio, com muita serenidade. A minha fala ontem, que Vossa Excelência se refere, sobre a deputada Carla Zambelli, eu disse que iria cumprir a decisão judicial, porque ela, diferentemente daquilo que foi a prisão da deputada, porque a prisão não aconteceu, nós teríamos que trazer com urgência aqui para o plenário, até porque a deputada não está em território nacional, ela optou a ir para outro país. Eu não fui notificado sobre a prisão, por isso que eu não trouxe a prisão ao plenário. Eu fui notificado sobre o bloqueio dos seus vencimentos, e eu, antes de conceder até o bloqueio que eu tenho que cumprir a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, eu concedi o pedido de licença que a própria deputada tinha feito anteriormente para tratamento de saúde e para interesse pessoal. Essa licença ela foi concedida já convocando o seu suplente para tomar posse. Foi essa a minha decisão acerca daquilo que foi chegado à presidência da Câmara até então. Com relação ao cumprimento da decisão acerca do mandato da deputada Carla Zambelli, darei o cumprimento regimental. Qual é o cumprimento regimental? Nós vamos notificar para que ela possa se defender, e a palavra final será a palavra do plenário. É isso que nós vamos fazer. Isso é cumprir a decisão. Então, não acho, viu, deputado André, que eu estou tomando essa decisão por causa do seu discurso. Eu acho que houve uma
confusão, uma precipitação da minha avaliação. Essa decisão ela poderia ser cumprida pela mesa ou pelo plenário. O plenário é que tem a legitimidade dessa casa, o plenário que decide para onde essa casa vai. E ele é soberano e está acima de qualquer um de nós. Então esse será o cumprimento que nós vamos dar à decisão acerca da deputada Carla Zambelli, dando direito à ampla defesa, nós fazendo tudo conforme o regimento da casa, que é o que tem nos guiado até aqui e o que continuará a nos guiar. Então eu só quero deixar isso aqui registrado para que Vossa Excelência não mais ache que nós iremos tirar o direito do plenário de se manifestar acerca desse caso e de qualquer um outro envolvendo qualquer parlamentar desta casa. Em que pese o fato do Hugo Mota dizer que ele não tomou essa decisão por conta das falas do deputado André Fernandes, ele pode até não ter tomado a decisão por conta da fala, mas que ele antecipou a decisão por conta da fala, ele antecipou. O plenário da casa estava mudo, nem a oposição se manifestou diante do discurso do André Fernandes. Portanto, eu quero parabenizar o deputado André Fernandes. Eu sempre falei para vocês que nós precisamos de homens de coragem. E deputado não é um cargo para covarde, assim como advogado não é cargo para covardes. A gente precisa realmente de pessoas que nos representem na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. E que tenham a coragem de enfrentar o sistema de cabeça erguida. Veja bem, o deputado André Fernandes mexeu com o brio do deputado Hugo Mota. E nesse momento, ele fez o Hugo Mota falar aquilo que ele não falou ontem para a Globo News. Ele teve que enfrentar os seus pares. Mas teve um detalhe na fala do deputado André Fernandes que talvez tenha passado desapercebido. Mas ele falou: o senhor está ocupando essa cadeira neste momento. Ali ele estava mandando um recado ao Hugo Mota a respeito da sucessão. Porque uma coisa que eu vinha falando para vocês e continuo falando, o André Fernandes citou ali. Eu havia dito. Correria o risco de nós não termos sequer, por exemplo, num momento como esse, a possibilidade de ter essa discussão em plenário. Então eu sei que muitos, às vezes, não têm o sangue de barata necessário para aguentar isso. Porque eu sei que é difícil. Só que o André Fernandes mostrou para o Hugo Mota que a oposição está atenta. E que se ele não cumprir as promessas que ele fez de pautar a anistia e defender a casa, como ele sempre falou para a oposição, os dias deles estão contados. E o mandato dele acaba em dezembro agora. Acaba em dezembro. Então vocês vejam como que a situação mudou. Como que as coisas mudaram, né? E mudaram rapidamente. Não foi da noite para o dia. E por que eu estou dizendo que o mandato dele acaba em dezembro agora? E não em dezembro do ano que vem? Porque ano que vem é ano eleitoral. Não vai adiantar nada ele querer mudar de atitude no finalzinho das contas. Porque ele só vai postergar com a barriga. O mandato de um presidente da Câmara e do Senado passa muito rápido, 2 anos. E somos nós que vamos decidir. E mais uma vez eu cito a Hidra de Lerna. O André Fernandes é uma dessas cabeças. Eu falei para vocês que iam aparecer diversas cabeças desse monstro chamado Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, enquanto estava depondo hoje na frente do ministro Alexandre de Moraes, enfrentando os leões dentro da cova dos leões, o André Fernandes estava fazendo essa defesa incansável do povo brasileiro na Câmara dos Deputados. E assim como o André Fernandes, muitos outros vão surgir. Mas eu quero fazer um comentário a respeito da audiência de hoje do presidente Bolsonaro. Eu já havia dito que nós vimos um Alexandre de Moraes acuado, na defensiva. E não foi só hoje. Desde ontem que o ministro Alexandre de Moraes não é o ministro Alexandre de Moraes que nós conhecemos. É uma pessoa tentando se mostrar mais amistosa, que não é bem assim, não quis mostrar a arrogância de sempre, o confronto de sempre, estava passando, hoje era o Moraes Paz e Amor, era o ovo Paz e Amor hoje. Pois bem, meus amigos, eu digo que o tempo é o senhor da razão e as coisas estão mudando. E esse discurso do André Fernandes demonstra isso. Por isso que é importante que todos vocês estejam atentos. As coisas estão mudando. Significa que vai reverter o julgamento? Não estou falando isso não. Estou dizendo isso não. Mas vem coisa aí. Vem coisa e essa maré está mudando. E a gente está no caminho certo, sem se desesperar, seguindo o líder. Não esmoreçam, não caiam em ilusões. A gente está mostrando para vocês. Às vezes o tempo não é aquele que a nossa ansiedade demanda. Mas nós que somos profissionais do direito, que estamos acostumados com o processo, estamos acostumados com o encaminhamento processual, nós temos condições de mostrar para vocês tudo o que está acontecendo.
E eu já disse para vocês há muito tempo que esse julgamento é um julgamento político, não é um julgamento jurídico. E seja lá qual for a decisão, a sentença está pronta, não está pronta, etc., isso pouco interessa. Porque quem pode mudar isso são vocês. E a gente só vai mudar essa situação através do conhecimento. Não vai ser através do fígado que a gente vai resolver esse problema, vai ser através do cérebro. Mas somos nós que temos condições de mudar o nosso país. E é assim que a gente vai fazer. Porque não só pelo conhecimento político e conhecimento jurídico que Deus me possibilitou ter, mas porque eu acredito no nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E é assim que a gente vai conseguir chegar lá. E o André Fernandes representa uma juventude que está vindo aí com tudo também. E nós vamos conseguir chegar lá. E com vocês, e acima de tudo com Deus, nós vamos fazer o Brasil voltar para a rota correta. Um país de futuro, mas também um país de presente. Para os nossos filhos e para os nossos netos. Com a graça de Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Deus.